A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje, a aula 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vamos direto ao texto áureo. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do outro lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Agora sim, vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo reino que o Senhor tem implantado através de nós nesse mundo, papai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. E o Senhor nos deu o Teu Espírito, Pai, para que nós fôssemos realmente em frente, a cada dia, em vitória, conduzidos, papai, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã e nos dá graça, papai, em nome de Jesus. Entrai pela porta estreita, Jesus está dizendo no livro de Mateus. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Duas portas estão propostas para nós, uma porta larga e uma porta estreita. E aí vai o nosso conselho para você: não entre pela porta larga, escolha a porta estreita. A palavra de Deus diz isso, Jesus deixou esse conselho para nós, porque a porta estreita conduz ao caminho eterno, o caminho de vida que Jesus propôs para nós. Naqueles dias apareceu João Batista, uma figura que agora vamos falar um pouco sobre ele, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A verdade prática dessa lição: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. O nosso Senhor teve a intenção em todo o tempo de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação. E fica uma pergunta para nós: por que então devemos escolher a porta estreita? A consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão de pecados
e a experiência do perdão. A consequência natural disso, qual é? Um novo estilo de vida. A decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da nova caminhada. Ou seja, renúncia e disposição. Vamos lá para a introdução. As figuras da porta estreita e do caminho apertado confrontam as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. Deus está falando conosco. Do mesmo modo, leva os crentes à reflexão a respeito de se estão, de fato, se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus. Estamos trilhando pelo caminho estreito? Com a escolha de um caminho, ilustramos a vida de renúncia ao pecado e decisão pela prática da justiça. A porta se refere à maneira direta de entrada das ovelhas para a pastagem. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Era por meio desta porta que todos entravam e saíam. No mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade. Elas eram o ponto mais fraco nos muros, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Uma cidade forte possuía muros maciços e portas reforçadas. Eram o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos. Os profetas se referem frequentemente às portas da cidade como lugar de justiça. A trajetória da vida cristã é marcada por ofertas de prazeres e deleites terrenos, que são renunciados pelos crentes à medida que vivem um relacionamento estreito com Deus. O início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. O caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Quer fazer uma leitura completa? Pega o Sermão do Monte, pega o que Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, depois mais à frente sobre a porta, sobre esse caminho apertado, sobre o que fazer, como fazer. Jesus deixou esse ensinamento o tempo todo para que nós pudéssemos fazer uma escolha: a porta estreita. A lição fala sobre isso e nós vemos hoje, a cada dia, que precisamos optar por essa porta estreita. Não como uma opção, como única opção. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. E uma vida sem Cristo, ela vai trazer para nós isso aí: brigas, desespero, família sendo destruída, guerras, confrontos. Isso é uma vida sem Cristo. Um caminho que tem seduzido muitos por meio de busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Não querem se conformar ao Evangelho. Paulo já dizia: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12. Uma curiosidade para a gente: o caminho da morte e da vida aparecem no Antigo Testamento, na literatura intertestamental, nos escritos de Qumran e na literatura cristã primitiva, além de permear a existência humana em literaturas espalhadas por todo o mundo. A maioria das pessoas toma o caminho fácil. Por que eu pus essa imagem de Nicodemos? Você vai se lembrar da aula passada, nós falamos sobre ele. Ele contrariou aquilo que estava acontecendo e foi procurar Jesus. Esse caminho fácil que muitas pessoas tomam e que Nicodemos não escolheu, ele é desastroso. Os muitos conselhos, as justificativas se tornam vazias ante o poder de escolha do ser humano. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros.
Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. O cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que, o que está escrito em 1 João? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria das pessoas. Vamos lá então para a conclusão. A nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Essa regeneração é feita pelo Espírito Santo, pela fé, pela salvação que nós vamos entender e caminhar num progresso diante de Deus. Osés já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer. A regeneração passa a ser o quê? Uma realidade transformadora. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã diária e desafiadora. Assim, o uso figurado de porta significa oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão. Paulo fala várias vezes que o Senhor pudesse abrir portas para eles poderem pregar o Evangelho. João Batista é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías, Jeremias e quantos outros profetas. O arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador, o que ele faz? Renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz à vida eterna, a porta estreita. Um ministério tão impactante que as pessoas iam até ele de toda a Judéia, província do Jordão, confessavam seus pecados e eram batizados por ele, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Muito importante, e eu quero que você guarde isso. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. A confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João o Batista. Para ele, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. O que ele fala? Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Honestidade, misericórdia, perdão recíproco, ou seja, perdoar e ser perdoado, respeito às autoridades, vida separada para Deus, santidade, uma nova maneira de pensar e agir, enfim, um novo estilo de vida. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, vontades e realizações para que Cristo apareça. Declarar o que o próprio João declarou e foi muito inspirado no que ele disse. O que João disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais que cobre o pecado, como foi feito com Adão e Eva. O pecado foi coberto. Agora aparece aquele da voz que clamava no deserto, Jesus Cristo. João Batista foi para nós um exemplo daquela voz que clama no deserto. Você é essa voz, eu sou essa voz, desde que nós possamos entender que a porta estreita, realmente, ela é melhor.
ela conduz à vida eterna e você precisa entrar por essa porta. Que o Senhor te abençoe, que isso fique guardado no seu coração. Faça a escolha certa, renuncie ao seu eu, às suas vontades, cumpra o que Jesus Cristo realmente fez naquela cruz. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula do trimestre novo, que nós podemos realmente investir tempo nisso, investir estudando a palavra, compartilhando essas aulas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.